Muito bom dia, eu sou Ivan Guerrini, eu sou físico de formação, eu tenho toda a minha carreira acadêmica feita dentro da universidade, com todos os títulos obtidos, desde a especialização em física aplicada, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e trabalho com saúde integrativa já há mais ou menos 20 anos. Comecei trabalhando com homeopatia, depois com essências florais, fui professor da saúde coletiva da Unesp de Botucatu, aliás, onde eu trabalhei por 38 anos antes de me aposentar. Então, continuo trabalhando com saúde integral, trabalho também com os arquétipos astrológicos, no sentido de entender melhor os mecanismos da psique do ser humano e através disso, buscar essa saúde integral, integrando conhecimentos de todas as áreas. Aqui nesse canal, nós trazemos conhecimentos de todas as áreas. Nenhuma área tem privilégio sobre outra área. Esse é um dos princípios da transdisciplinaridade, que é um conjunto de regras ou de leis ou de itens formulados no ano de 94, em Portugal, por vários cientistas pesquisadores que já estavam conscientes de que a ciência precisava ir além daquilo que estava apresentando ou que já conhecia. Final do século passado, estava na hora de abrir mais caminhos, outras possibilidades. E um dos itens dessa carta da transdisciplinaridade diz justamente isso, que nenhum olhar tem preferência sobre o outro. A gente pode trazer isso para nenhum conjunto de conhecimentos, ou nenhuma linha, ou nenhuma disciplina, nenhum jeito de olhar para a vida, ou conhecer a vida, tem privilégio sobre outros. Então, o que de melhor podemos fazer é a integração desses conhecimentos com o objetivo da gente se conhecer melhor e, com isso, buscar uma saúde melhor, uma saúde mais integrativa, onde nós, seres humanos, possamos participar dessa busca da saúde, de uma forma geral. Para isso, nós vamos buscar os conhecimentos que precisamos, que obviamente, que aqueles que conhecemos, aqueles que podemos alcançar. Ok? No vídeo de hoje, eu quero fazer uma integração de conhecimentos partindo de um artigo científico publicado em 2007, cujo título é, em inglês, o seguinte: How do we know that we know what we know? That's a question. Ou seja, como sabemos que sabemos o que sabemos? Traduzindo, né, a gente poderia dizer assim, traduzindo melhor um pouco. Como nós sabemos que nós sabemos o que dizemos saber? Né? Não é uma pergunta filosoficamente muito importante, muito significativa? Pois é. Esse autor, o nome dele é Rick Marshall, da Keele University, do Reino Unido. Ele publica isso numa revista chamada Physics Education, que não é educação física aqui no Brasil, é educação em física, educação na ciência física. Física, ciência fundamental da natureza, base da engenharia, conhecimento da filosofia natural, né? Chamada de filosofia natural até alguns séculos atrás. Aí. Muito bem, ele faz uma abordagem muito interessante para aqueles que quiserem, esse artigo está publicado, o Physics Education, volume 42, número 3, ano de 2007, vocês podem encontrar isso daí na internet. A abordagem é bem interessante, ele busca vários filósofos para falar da possível verdade científica. O que é científico? Existe a tal da verdade científica? Outro dia eu vi um vídeo no YouTube e uma moça dizendo que um antigo professor dela dizia assim para ela: olha, fulana,
só existe aquilo que pode ser medido. Se não pode ser medido, não existe. Ou seja, nós temos 5 sentidos, esses 5 sentidos precisam captar isso que você está dizendo que existe. Se houver uma forma de medir isso que você está dizendo que existe, isso existe. Se não, isso não existe. Então, com essa fala, vocês podem perceber que a definição de ciência fica muito limitada. É uma ciência que a gente pode dizer muito materialista, muito clássica. Essa é a visão da ciência clássica. E vocês vão falar assim, não, mas isso é um absurdo, isso não pode ser. Não, tem muita gente dentro da academia, dentro da universidade, que traz esse pensamento. O que existe, se existe, pode e precisa ser medido. E mais, as medidas precisam ser repetidas para que a gente possa usar a estatística e mostrar as médias, os desvios, etc. Bom, isso remete a gente a um pensamento filosófico que não tem como fazer ciência sem filosofia. É impossível. Mas no meu curso eu nunca tive filosofia. Eu também não tive. Eu fiz curso de graduação em física, eu não tinha uma disciplina chamada filosofia. Deveria ter, mas não tive. Eu tive filosofia no meu ensino médio e depois toda a filosofia eu estudei por conta. Eu comecei a perceber que existe uma filosofia por trás de qualquer pensamento, de qualquer teoria, de qualquer embasamento. Na verdade, quando estudei física quântica, é que esses questionamentos vieram mais à tona, ficaram mais fortes pelos debates das ideias de Einstein com Niels Bohr, debates extremamente filosóficos que estavam na base daquela nova visão de mundo que estava nascendo, que era a física quântica. Não tinha como avançar na física quântica sem discutir o seu embasamento, os seus fundamentos, coisa que as pessoas querem fazer hoje. Tanto as que estão dentro da universidade, quanto as que estão fora, querem fazer, usar os derivados, as consequências, os propósitos, os conceitos da física quântica, sem falar do embasamento, sem falar da visão de vida. Isso é impossível. Isso é impossível. Se a gente não tiver uma disposição, uma abertura para a mudança de olhar, nós não vamos aprender física quântica nunca. Nós podemos até falar que estamos usando física quântica, mas não é verdade. Não é verdade, porque a física quântica veio mudar radicalmente, não é uma outra técnica, não é uma técnica nova. A gente está acostumado muito com técnica. Apareceu uma técnica agora de fazer uma cirurgia que é assim, super rápida, tal, não sei o quê. Isso é uma técnica. Apareceu uma técnica de fazer medida agora de um ponto no Sol e dá para fazer mais rapidamente e tal. Isso é uma técnica. Apareceu uma técnica de construção de um material, de um dispositivo, de um celular, não sei o quê. Isso é uma técnica. Nós estamos falando do embasamento filosófico e epistemológico que está por trás de qualquer argumentação científica, para depois a gente chegar lá na física quântica e poder falar que a gente está usando a física quântica e usar os arquétipos, e usar os símbolos, as metáforas, as parábolas da Bíblia, porque todos os conhecimentos estão interligados. Aqui a gente não faz distinção de conhecimento. Aqui ninguém é dono da verdade. Mas você fala como se fosse. Olha, eu falo como se eu estivesse falando para vocês as ideias que eu tenho. E é isso que eu faço, obviamente, esse é o meu canal. Eu vou falar das minhas ideias no meu canal, né? Certo? Isso não quer dizer que elas sejam a verdade e que todos os outros canais falam mentiras. Não existe isso. Não existe uma pessoa que fala a verdade e as outras falam mentira ou vice-versa. Todos contribuem para. Quem faz a seleção? Quem ouve, quem participa, quem interage. De forma educada, de forma visando a construção, de forma construtiva, perfeitamente possível a participação. De forma destrutiva, não. De forma destrutiva, cada um vai buscar o seu canal, seus próprios interesses. Então, voltando aqui ao texto, como nós podemos saber
que nós sabemos o que sabemos. É verdade isso que nós sabemos? Como nós sabemos que sabemos isso que sabemos? Então, lá atrás, tem uma discussão que vem lá dos antigos filósofos gregos, que parte da ideia de Demócrito de um lado e Platão de outro. Demócrito falando que a essência do universo é a matéria, então nós temos partículas cada vez menores, e nós vamos descobrindo partículas cada vez menores, mas sempre partículas, e todo o nosso corpo é feito de partículas, e o nosso cérebro, partículas que acabam gerando a mente. Então, a consciência é gerada a partir de conceitos de matéria, de partícula. Platão já falava de ideias. Então, o conceito de Platão já é de ideias, de consciência. É a consciência, são as ideias, que é não material, que acabam gerando a matéria. Então, a matéria é gerada a partir da consciência. São ideias praticamente opostas. A de Demócrito, matéria, e a de Platão, não matéria. Se a gente guardar isso, já está bom. Claro que é um resumo, mas é isso daí. Esse autor aqui, o Rick Marshall, do Reino Unido, ele fala, por exemplo, do paradoxo de Zenão. Nós não gostamos muito de falar de paradoxos porque complica. A gente acaba não entendendo. Vocês imaginem que Aquiles foi disputar uma corrida com uma tartaruga. E a tartaruga, porque ela anda muito devagar, ela começou na frente do Aquiles. Eles tinham que apostar essa corrida para chegar em algum lugar. Imagine que o Aquiles está no A, a tartaruga está no ponto B. Então, você fala assim, bom, Aquiles vai de A para B. Quando Aquiles sair de A e chegar em B, a tartaruga já não está mais em B, ela caminhou um pouco, ela está em C. Então, Aquiles tem que sair de B e ir para C. Mas quando Aquiles chegar em C, a tartaruga já não está em C, ela está um pouco na frente, ela está em D. Mesmo que caminhe pouco, ela caminha. Então, Aquiles tem que sair de C e ir para D. Mas quando Aquiles chega em D, a tartaruga já está em E, um pouco mais à frente. Então, Aquiles tem que ir de D para E. Mas quando Aquiles chegar em E, ela já está em F. E assim por diante. Aquiles nunca chega na tartaruga. Esse é um paradoxo. Muitos chamam isso de paradoxo de Zenão. É um paradoxo. E se nós não aprendemos a olhar os paradoxos, porque você fala, nossa, e agora? É verdade. Como é que resolve isso? E a gente não tiver respostas racionais, nós estamos começando a entender melhor o nosso mundo. E eu estou dizendo isso num momento, nesse começo de 2020, tem uma data hoje, mas esse pensamento ele pode ser usado a qualquer momento. Não é porque nós estamos no dia 16 de janeiro de 2020 que isso não vale para qualquer outro dia. É que hoje, dia 16 de janeiro de 2020, Mercúrio, falando de arquétipo, está saindo do signo de Capricórnio e entrando no signo de Aquário. Capricórnio é um signo de terra, signo duro, signo racional, signo de muita estrutura, de muita matéria, muito mais ligado ao nosso querido Demócrito, tá? Se a gente for fazer essa analogia, e aqui a gente pode fazer essa analogia, e esse Mercúrio, esse arquétipo de Mercúrio, tá? Eu não estou preocupado com o movimento de Mercúrio lá fora. É lógico que lá fora é muito bonito, dá para acompanhar também. Mas eu estou falando do movimento do arquétipo de Mercúrio, que sai de um signo totalmente estruturado, muito mais rígido, para um signo de ar, de pensamento, de leveza, de abertura, de novidade, de visão magnânima da vida, que é o signo de Aquário, visionária, é uma visão muito mais visionária. Mercúrio no signo de Aquário está muito à vontade para pensar, para abrir a mente,
para pensar coisas que nunca pensou, inimagináveis há pouco tempo. Né? Então, existe um movimento, hoje, particularmente, de que existem aberturas para esses arquétipos funcionarem de forma muito mais leves, muito mais suaves, durante esse tempo que o planeta Mercúrio estiver transitando no signo de Aquário. Isso é símbolo, tá? Isso não é matéria, isso não é concreto, isso é conhecimento. Ah, mas isso não é ciência clássica. Eu estou um pouco ligando se isso é ciência clássica ou não. Também acho que não é. Ciência clássica não gosta disso. Ciência clássica eu gosto de dizer assim, olha, isso aqui é um celular, porque eu estou vendo, estou pegando, estou cheirando, posso lamber se eu quiser, todo mundo está vendo, isso aqui, portanto, é um celular. Então, o celular existe. Né? Agora, Mercúrio entrar em Aquário não existe. Onde que está o Mercúrio entrando em Aquário? Você está vendo em algum lugar aí? Entendeu? Mas o sonho, o arquétipo, que traz o símbolo, que traz a interpretação, isso é vida. Nós não somos só a matéria. Pressuposto básico, Demócrito, Platão. Estamos aí fazendo escolhas entre uma visão de mundo e outra visão de mundo. Tá? Então, quando Mercúrio entra no signo de Aquário, há possibilidades maiores e maiores de olharmos o mundo sob outra vista, com outros óculos, de outra forma. E cada vez que a gente olha para as coisas de outra forma, a gente vê coisas novas, embora sejam as mesmas, elas não são as mesmas, que é um paradoxo. Aliás, eu tenho uma fala aqui do Max Planck, que é um dos iniciadores da física quântica, que diz assim: when you change the way you look at things, the things you look at change. Ou seja, quando você muda o jeito que você olha para as coisas para as quais você olha mudam. Porque tudo está no olhar do observador. Isso é princípio básico da física quântica. Por isso que eu digo, não dá para fazer física quântica com um olhar clássico. Ah, eu já conheço isso daqui, eu já vi. Ah, eu já conheço tal pessoa porque eu convivo com ela não sei quanto tempo. Ah, eu já conheço meu irmão, eu já conheço minha mãe, já conheço meu filho. Nós estamos partindo do pressuposto que nada muda. Estamos jogando fora Heráclito também, lá do século IV, V a.C., que falava que tudo muda a cada instante, que ninguém pisa no mesmo rio duas vezes, porque ele é diferente e o rio é diferente, tudo muda a todo tempo. Muito bem. O que mais diz esse autor aqui nesse artigo, que eu achei bastante interessante para a gente fazer essas reflexões? A oportunidade de quem tem Mercúrio em Aquário de ser um visionário é grande. E de quem não tem? De quem não tem, tem que se esforçar mais. Que tem um Mercúrio em signo de Terra, em Capricórnio, por exemplo, precisa se esforçar mais para entender física quântica, teoria do caos, as grandes descobertas do século XX, precisa se esforçar mais. Não é que não consegue, mas tem menos facilidade, vamos colocar dessa forma. Mas mesmo as pessoas que têm Mercúrio em signos de terra, quando Mercúrio está transitando um signo de ar, onde ele está muito mais à vontade, tem mais abertura para se abrir, né? Mesmo tendo nascido com Mercúrio no signo de terra. Ok? Mais ou menos assim. Então, olha só, esse autor aqui, veja a mescla de conhecimentos que nós estamos fazendo aqui. Ele fala da visão do Galileu, ele fala do Roger Bacon, do Francis Bacon, né? E ele diz numa frase do Max Born, que é um outro físico do século XX, o Max Born dizendo que uma das grandes dificuldades que nós temos de entender física quântica é por conta do nosso conhecimento limitado. Como foi fundado, como foi formado esse conhecimento. Esse conhecimento que nós temos hoje da vida, mas você está falando porque você fez toda uma carreira acadêmica, você fez física, né? Quem faz física já é louco. Tem muita gente que pensa assim. Não, quem faz física não é louco. Muito embora tenha muitos loucos
dentro da física, né? Tem loucos até loucos varridos, eu diria, porque são físicos de cabeça tão dura, que dizem entender física quântica com a cabeça dura, o que é impossível, né? Então, tem físicos de todos os tipos. E, por outro lado, tem físicos de cabeça muito aberta, muito aberta. Mas, assim, em termos de porcentagem dentro da universidade, são poucos. São poucos. E aqueles que têm essa cabeça aberta, geralmente são ousados. Eles não têm medo de enfrentamento, eles não têm medo de consequências. Porque se tiver algum medo de consequência, não faz. Não vai, não abre, não faz interligação, joga fora o transdisciplinar, porque senão perde bolsa, perde auxílio e perde tudo mais. Sai do CNPq, sai da FAPESP, não tem mais companheiros aqui e acolá. Por quê? Conhecimento limitado. Vamos viver a vida de forma limitada. Ah, mas e a parte religiosa, a divina? Vive como Descartes falou. De segunda a sexta você é materialista. Você traz os conhecimentos aqui do Demócrito, de segunda a sexta, e você se permite um pouquinho cartesiano no final de semana, porque o Descartes fala do dual, né? Aí você fica trabalhando só com artigos de fé, no sábado ou no domingo, tá? Quando na segunda-feira você volta para o material, para o materialista. Só existe aquilo que você mede de segunda a sexta. Esse é um jeito de acomodar situações. Esse é um jeito de acomodar situações. É válido para quem tem visão limitada? Sim. Né? Para quem acha que essa vida aqui acaba e depois não tem mais nada, e que agora você precisa viver aqui da melhor forma possível, mais adaptada possível, sem confronto de ideias, descarta os paradoxos, descarta a física quântica, fala que a física quântica só funciona no mundo micro, porque isso é extremamente conveniente, até porque ninguém vive no mundo micro, né? Quem de nós vive no mundo micro? Né? Você convive lá com os elétrons bombardeando aqui e acolá, com os quarks subindo e descendo? Não, nós estamos no mundo clássico, material. Isso aqui é uma garrafa d'água. Então, se isso aqui é uma garrafa d'água para todo mundo, eu vivo no mundo macro. No mundo macro não tem física quântica. Visão de muita gente. Ok? Bom, vamos lá. O que disse o Max Born? Não dá para a gente aprender a física quântica se a gente não refizer a nossa estrutura de pensamento. E aí eu digo que o Mercúrio em Aquário ajuda muito. Refazer o construto do pensamento, construir novas imagens de mundo, senão não tem física quântica, não chega, não vai. Você vai chegar num ponto que você vai falar assim, realmente é melhor falar que só vale para o micromundo mesmo, isso aqui é muito louco, isso aqui não funciona. E a outra parte é a parte descompromissada, superficial, de dizer assim, olha, isso aqui é um milagre, portanto é quântico. É um milagre, portanto é quântico. Isso é um jeito tão ruim quanto o primeiro de falar de física quântica. Porque um nega que a física quântica vale no macromundo. Nega. Porque não cabe, não concebe na cabeça dele que a física quântica, com todos esses paradoxos do emaranhamento, interconexão, influência do observador no observado, possa valer isso para o mundo macro. O outro, como não tem embasamento nenhum e nem quer ter, faz qualquer curso de terapia quântica e fala que como funciona, e muita coisa funciona mesmo, é quântico. Por que é quântico? Porque funciona, e nós estamos agora no século XXI, portanto é quântico. Essas duas formas de apresentar a física quântica é inócua, não é didática para os nossos alunos, filhos, netos de hoje, amigos, colegas. Não, nenhuma delas é compreensível, nenhuma delas faz sentido na visão transdisciplinar. Nós precisamos ir mais a fundo. O que o Max Planck está dizendo é assim, reestruture o seu jeito de olhar para o mundo. E o que eu estou dizendo é, Mercúrio em Aquário ajuda isso. Mercúrio em Aquário ajuda isso. Mercúrio em Gêmeos também, Mercúrio em Libra também, mas em Aquário é visionário. É visionário.
uma das melhores posições de Mercúrio no mapa astral é em Aquário, na minha visão. Ok? Bom, mais alguns comentários antes da gente fechar o nosso vídeo aqui. Eu vou pular alguns aqui para não ficar muito longo, né? O autor comenta também do Thomas Kuhn, o Thomas Kuhn que criou a ideia do paradigma. As ideias de que A leva para B, B leva para C e assim por diante, são ideias que estão dentro de um conformismo que o Thomas Kuhn chama de ciência normal. Olha, pelo que eu sei, pelo que eu aprendi, por aquilo que eu passei nos bancos de escola, por aquilo que eu aprendi nas igrejas que eu fui ou que eu vou, por aquilo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com meu grupo de amigos, a física quântica no mundo macro não faz sentido. É claro que a pessoa não fala desse jeito, né? Mas lá no fundo o mecanismo está sendo esse. A física quântica no mundo macro não faz sentido, portanto ela precisa, já provaram que existe, então eu não posso, né, jogar no lixo, cientificamente existe no mundo micro. Tá? Então esse é um jeito de pensar. Se nós não quebrarmos esse paradigma, nós não vamos aprender física quântica nunca. Nós não vamos fazer esse laço do transdisciplinar nunca com outros conhecimentos. Tá. Aí o autor, quase que no fim já do artigo, diz assim: todo modelo científico é limitado. Teorema de Gödel, um matemático do século passado, para variar a década de 30 também, elaborou aquilo que ele chamou de teorema da incompletude. Incompletude. Nada é completo. Incompleteness theorem. Toda teoria tem alguma falha, está faltando alguma coisa. Por isso que é impossível se chegar numa teoria de tudo. Uma teoria que o Einstein queria chegar. Uma teoria completa que explicasse tudo. Toda teoria, por mais que eu queira entender um objeto que seja, sempre vai faltar alguma informação, sempre vai faltar um pedacinho não explicado. E isso é muito bom em termos de ciência. Isso quer dizer que nós estamos sempre buscando. Isso quer dizer que nós estamos sempre evoluindo. Isso significa que nós sempre precisamos um pouco mais. Isso significa que nós sempre precisamos abrir a nossa mente. O que adianta um cientista fazer toda a sua carreira acadêmica bela, esplendorosa, com inúmeros trabalhos publicados, super reconhecido, renomado, palestrante, participante de inúmeros congressos no Brasil, no exterior. Depois que ele se aposenta, ele continua na sua postura tradicional de professor catedrático, né? Esse nome nem se usa mais, mas antigamente, aí, questão de uns 30, 40 anos atrás, usava-se muito, né? O professor titular tem a cátedra. Então, é tipo daquele que não se discute, né? É tipo daquele do médico que olha para baixo para ver Deus, né? Tem muita gente assim na sociedade, muita. Isso a gente vê em qualquer lugar. Às vezes eu estou num café, às vezes eu estou cortando cabelo, às vezes eu estou, enfim, em algum lugar aqui na cidade, algum lugar da cidade, e você vê alguém entrando e todo mundo dá atenção para aquela pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa super reconhecida na cidade, importante. Geralmente é médico, tá? Às vezes é um advogado muito importante, muito significativo, muito conhecido. Então é o doutor fulano de tal. Às vezes a pessoa não tem nem o título, né? Mas é chamado doutor, né? Tem doutorado aonde, né? Mas isso também não quer dizer que quem tenha título de doutor seja, né? O mestre um dia perguntou: por que vocês me chamam de mestre? É como se a gente tivesse que questionar sempre assim: eu mereço esse título que me dão o que eu obtive? Eu mereço de verdade? Merecer de verdade significa, não, eu fiz todos
os passos eu segui, eu tirei o certificado, eu tenho meu diploma de graduação, de mestrado, de doutorado, etc. Tarará, tarará. Sim, você tem. Está aí nos quadros da sua parede, você precisa pôr na parede, né? Lógico, você precisa mostrar, porque você, na verdade, não mostra. Então, o papel na parede precisa mostrar. If you need that, do that. Mas, assim, em que ponto nós mostramos que quanto mais você sabe, mais você reparte? Em que ponto nós mostramos que nós estamos no século XXI? O século XX foi riquíssimo em termos de avanço, mas estamos no XXI, quase terceira década. Em que ponto nós estamos mostrando que nós precisamos integrar conhecimento, que o avanço da ciência se faz pela integração de conhecimentos, que aqueles que mais ajudam a população, a sociedade, o social, nos tempos de hoje, são aqueles que são, nas palavras do Greg Braden, sintetizadores de conhecimentos. Consegue pegar conhecimentos daqui, de lá, e transcender o limitado, e ir além, e anotar sonho, e anotar intuição que vem, e falar dos sinais, e atender pessoas, e ajudar pessoas, e falar que a vida é uma grande integração. E quando a gente fala de saúde, também é uma grande integração. Eu posso receitar para escrever um floral, mas esse floral não funciona muito para fulana. Para essa pessoa tem que ser uma homeopatia, ou tem que ser uma outra técnica, talvez uma imposição de mãos, ou as três coisas juntas, ou misturar um pouquinho de alopatia junto com isso também, ou fazer uma regressão, ou fazer uma constelação. Não importa a religião que a pessoa tenha, a visão espiritual da pessoa é importante. A visão espiritual da pessoa precisa ser aberta. Senão, nós temos dentro da religião o mesmo conjunto de dogmas que temos dentro da ciência, vice-versa. Ciência e religião, nesse ponto, elas competem muito, para ver quem dogmatiza mais. E aí, você pode fazer um exercício. As crenças que você tem hoje, tanto em termos de ciência como em termos de religião, são aquelas que você tinha 10 anos atrás? São as mesmas de 20 anos atrás? São as mesmas de 30, 40 anos atrás? If you say so, be careful. Porque se for verdade isso, faz 10, 20, 30, 40 anos que nós estamos no mesmo paradigma, cuidado. Isso é um sinal, vários desses cientistas aqui, Thomas Kuhn, por exemplo, estão dizendo que esse é um sinal de que a gente não está saindo do lugar. Você é especialista do especialista do especialista, mas não sai desse ponto, dessa linha tão tênue. Né? Então, como nós sabemos o que sabemos? Se nós não entrarmos nos paradoxos, nós não vamos aprender sobre esse mundo que vai muito além das três dimensões. Aproveitemos Mercúrio em Aquário. Aproveitemos Mercúrio em Gêmeos, em Libra, mas principalmente em Aquário, que é o Mercúrio visionário. E é com esse Mercúrio visionário, mesmo os que não têm Mercúrio em Aquário no mapa natal, que nós podemos aprender um pouco mais dessa abertura imensa que veio de conhecimentos a partir do século XX. Agora que nós já estamos quase na terceira década do século XXI, é hora de fazermos essa sintetização, essa integração de conhecimentos. Nós sabemos o que sabemos? Por que sabemos? O que nós sabemos? Como sabemos que sabemos? É muito bom a gente refletir sobre os paradoxos. Quando que Aquiles vai chegar na tartaruga? Bom dia para vocês. Até a próxima reunião e reflexão.